Olá, pessoal. Vamos a mais uma questão do Enem 2020, prova de matemática. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função, da quantidade de itens produzidos. Então, você pode analisar o gráfico aqui, o nosso eixo vertical está em reais, porque representa então o custo e a receita. E no eixo X, então, está a quantidade de itens que gera, esses custos em real e a receita também em real. O lucro é determinado pela diferença receita menos custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é. Muito bem. Esse exercício não necessita de cálculo, Basta você observar o comportamento das duas funções, custo e receita, que você consegue interpretar como se traduz isso na função lucro. Então, é muito importante você entender inicialmente que lucro de X, e X é a quantidade aqui, de itens produzidos, é dado pela receita de X menos o custo de X. O que você vende menos o custo de produção é o seu lucro, certo? Bem, para interpretar esse gráfico, tem dois pontos que eu quero que você analise, tá? São os pontos em que as nossas funções de custo e receita se encontram. Então, você pode observar que o primeiro ponto em que elas se encontram é o ponto inicial, Elas partem do mesmo ponto. E o outro ponto que elas se encontram é este daqui. Eu vou chamar esse aqui de B e esse aqui de A. Por que eu chamo a atenção nesses pontos aqui? Porque se você observar, esses pontos significam que a receita e o custo têm o mesmo valor. Então, na função lucro, isso se traduz como zero. Porque se o mesmo valor que foi vendido é o mesmo custo de produzir, não tem lucro nenhum, Zero. Então, aqui nesse primeiro ponto, no 5, tanto o custo quanto a receita para produzir 5 quantidades de itens, é R$ 5. Então, se você analisar no gráfico, fica assim, lucro no ponto 5 vai ser, quanto que é a receita para 5 produtos? R$ 5. Quanto que é o custo para 5 produtos? Também é R$ 5. Então, neste caso aqui, na função lucro, no ponto 5 nós temos zero. Então, vamos analisar item por item para ver qual que aparece essa informação. Então, se você analisar na letra A, o 5 está aqui, tá vendo? E ele corresponde com zero. Correto? Então, essa aqui é uma alternativa provável. É possível. Na letra D, perceba que já não dá certo. Por quê? No lucro 5, qual foi o valor encontrado de lucro? Foi 5. E no ponto 5, o lucro é zero. Tem que estar sobre o eixo X. Então, essa aqui você já pode riscar, porque é falso. A letra B está ok também. Tá vendo? No X igual a 5, nós temos lucro zero. Então, essa aqui também é uma possibilidade. Na letra E, você pode observar que o lucro 5, o lucro no ponto 5 é 5. E nós vimos que o lucro no ponto 5 tem que ser zero, porque custo e receita valem o mesmo. Logo, a letra E a gente pode descartar também. A letra C, nós temos no ponto 5 lucro zero. Então, é uma possibilidade. Muito bem. Então, só com esse primeiro ponto aqui, nós já eliminamos duas alternativas. Agora, vamos para o outro ponto. O ponto B é o mesmo caso. O ponto B ele está ligado e está associado a 15 quantidades.
Então, significa que L de 15 vai ser uma receita de 40 menos um custo também de 40, que vai também originar um lucro zero, ou seja, não tem lucro. Então, vamos analisar agora no ponto 15, o gráfico também tem que cortar o eixo X. Então, na letra A, o 15 está aqui. Olha o gráfico passando pelo eixo X, então continua sendo uma possibilidade. Na letra B, continua passando pelo zero, no ponto 15. Portanto, também é uma possibilidade. E a letra C, no 15, também toca no zero. Então, é uma possibilidade. Então, esse segundo ponto não nos ajudou muito a eliminar as possibilidades, né? Mas vamos lá. Tem outras análises a se fazerem aí. Opa. Deixa eu deixar isso aqui, só quero apagar o de baixo aqui. Agora eu quero analisar com vocês, não ponto a ponto, mas um intervalo. Tá? Eu quero analisar este primeiro intervalo aqui, ó, que vai de 5 até 15. Tá? Então, se você fazer um recorte aqui no gráfico, a gente está observando somente essa faixa aqui. E ela se traduz assim, né? X maior que 5 e menor que 15. O que acontece com o meu lucro aqui? Aqui eu não quero fazer uma análise pontual. Você percebe que neste intervalo que eu coloquei, a função custo ela é sempre superior à receita? Ela está sempre acima da receita. Então, a receita é menor que o custo. O que isso nos diz, né, a respeito do comportamento do gráfico do lucro? Veja bem, se você tem uma receita de 20, tá? Uma receita de 20. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até pegar um exemplo aqui para você entender melhor. Vamos pegar aqui, vamos analisar o lucro no ponto 10. Então, lucro no ponto 10, qual é a receita? Vamos lá, o gráfico mais destacado é a receita. Então, no ponto 10 eu tenho 25 de receita, menos o custo. Quanto que é o custo? Que é esse risco mais fraquinho. Ele é 45. Então, 25 menos 45, eu tenho menos 20. Ou seja, não tenho lucro, eu tenho prejuízo, certo? Porque o custo é maior que a receita. E o que significa esse prejuízo no gráfico? Significa que o lucro ele está abaixo do eixo X. Porque abaixo do eixo X nós temos os valores negativos, que representam então prejuízo. Se você analisar agora o primeiro gráfico, deixa eu apagar aqui. Eu estou analisando este período aqui, né? O intervalo de 5 até 15. O gráfico, ele de fato está abaixo do eixo X. Então, é uma possibilidade a letra A. A letra B, você pode perceber que é o contrário. Na faixa que eu estou analisando, de 5 até 15, a minha função lucro, ela é positiva. Ela está acima do gráfico. E isso não é verdade, porque nessa faixa o custo é maior que a receita, portanto nós teremos prejuízo. Então já podemos eliminar a letra B. E a letra C é o mesmo caso da letra B, muito semelhante, né? No intervalo de 5 até 15, o meu lucro ele está acima do eixo X, então ele é positivo. E nós vemos que neste intervalo o lucro vai ser negativo, ou seja, eu terei prejuízo. O que não se configura esse comportamento de gráfico acima do eixo X, né? Logo, a letra C também está incorreta. Portanto, sobrou apenas a letra A. A alternativa correta é a letra A. Eu só quero finalizar essa análise com vocês e mostrar o outro intervalo. O intervalo que vai de 15 até 30.
Então, este intervalo que eu estou destacando aqui agora em roxo, já ocorre o contrário, né? A receita, que é essa aqui de cima, ela é superior ao custo que está aqui embaixo. Então, se a minha receita é maior que o custo, eu vou ter um saldo positivo de lucro. Portanto, neste intervalo, a minha função tem que estar acima do eixo X. E de fato, ó, de 15 até 30, a minha função ela está acima do eixo X. Portanto, a letra A é a correta. Então, eu vou destacar aqui de marca-texto, alternativa correta, letra A. E com isso finalizamos este exercício.